É impressionante como a gente vive numa terra tão bonita, tão linda, com tantas flores, com um lugar que poderia ser um verdadeiro paraíso, mas o ser humano transforma esse lugar num lugar de conflitos, de mortes, de assassinatos, de violência. Porque o ser humano não se conhece, o ser humano é um ser humano fragmentado. O ser humano vai crescendo muitas vezes com muitos medos, com muitas preocupações, estresse. E isso vai fazendo com que ele tenha dificuldades e ele não se conheça. E dizem que a raiz de todo mal é a ignorância. E o ser humano, por ser o único agente livre na natureza, segundo a doutrina secreta, escrita por Helena Petrovna Blavatsky, ele usa essa liberdade com muita dificuldade, exatamente porque ele não se conhece. Então, por ser o único agente livre da natureza, mas por ser um ser fragmentado, um ser que não se reconhece, que não conhece os seus condicionamentos, as suas dificuldades, os seus problemas, ele traz problemas a si e traz problemas aos outros. É nos relacionamentos interpessoais que a gente vai ter a maior grau de sofrimento, de dificuldade, de problemas. Porque nós, como seres fragmentados, como seres que não nos conhecemos, como seres que não temos uma visão correta da realidade e de nós mesmos, ou seja, temos percepções errôneas que são como que filtradas pelos nossos pensamentos e emoções, muitas vezes congelados pelo medo ou hipertrofiados pela raiva ou dificultados por uma série de preocupações e sensações. E como eu falava para vocês, fiz uma caminhada com o Edmar e pude ter a percepção, graças à vontade dele de tirar foto das plantas, como tem flores bonitas, como tem cada uma com um detalhe diferente. E às vezes a gente passa preocupado pela rua e não percebe nada. Não percebe as flores, não percebe as outras pessoas, não percebe o que está acontecendo com os outros e às vezes não percebe o que está acontecendo dentro de nós mesmos. Então eu gostaria que vocês agora parassem um pouco para pensar e se perceber. Não pensar, mas se perceber. Por que eu estou aqui? Para que eu estou assistindo uma palestra sobre relacionamentos interpessoais? Será que eu gostaria de estar em outro lugar, fazendo alguma outra coisa? Porque nós somos muito movidos pelas nossas emoções. Tem coisas que são mais agradáveis, menos agradáveis. Então eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Aqui está quente, eu podia estar no ar-condicionado, eu podia estar numa festa. Ou será que alguém vai me telefonar? Então eu deixo meu celular ligado. Então, às vezes, a minha mente fica dividida. Eu estou preocupado com meu filho que está em outro lugar, ou com uma pessoa que pode chegar, ou com outras preocupações. A gente vive as voltas com preocupações. A luta pela vida. Será que eu vou poder pagar a prestação da minha casa, do meu carro, o aluguel? Então a gente fica com aqueles pensamentos, e esses pensamentos vão, às vezes, nos tirando a percepção daquilo que é, do tempo do aqui e do agora. Então, para a gente poder ter uma radiografia de quem nós somos, para que a gente possa nos perceber mais adequadamente, eu trouxe um resumo. Isso aqui não é a verdade. Isso aqui é apenas algumas coisas que eu peguei desse livro, O Processo de Autotransformação, do Vincent Hao-Shin, que tem para vender na livraria, mas também algumas outras coisas adaptadas de outros lugares e algumas coisas que eu também já pus, mas a maior parte está nesse livro. Então, se as pessoas querem uma fonte de referência, O Processo de Autotransformação, do Vincent Hao-Shin, que esteve conosco aqui em julho e deu uma série de palestras que foi excelente. Então, como a gente pode perceber, nós temos uma hierarquia de necessidades. A hierarquia começa pelas necessidades básicas, alimentação e sobrevivência. E isso nós temos em ressonância com os animais e vegetais. Eles também precisam de alimentação e sobrevivência. Mas a maior parte dos seres humanos vive em função da luta pela vida. E isso ocupa a maior parte dos seus pensamentos e emoções. A luta pela vida talvez seja a coisa mais importante para a maioria das pessoas. As pessoas vivem em função da alimentação e da sobrevivência, infelizmente.
elas não podem ter outras preocupações. Depois vem a preocupação com a segurança. E isso no mundo moderno, no mundo violento que a gente vive, também é importante. Não sei se vocês percebem, cada vez mais a gente precisa de mais trancas, de alarmes, de grades, de blindagens, cada vez se torna mais preocupado, não é? As pessoas antigamente não tinham tantas cercas, tantos muros. Hoje tem pessoas que não andam nem sem seguranças pelas ruas. E tem cidades que, quando mais povoadas elas são, maior a insegurança por causa da violência. Isso também pela televisão, pela cultura que nós vivemos. Isso a gente vai ter que aprofundar também. Então, dentro das hierarquias que a gente tem que ter das nossas necessidades, é a básica de alimentação, sobrevivência, depois da segurança, depois você tem a da propriedade e até do espaço vital. As pessoas precisam de um espaço vital, de um local. Isso a gente compartilha até com os animais. Os animais precisam de um local, às vezes um ninho, às vezes uma caverna, ou às vezes até eles montam, né, como alguns animais verdadeiros, como João de Barro, uma verdadeira casa para viver bem. E nós também compartilhamos essas necessidades. Depois, uma muito importante, que vai ser fundamental para que a gente tenha bom relacionamento interpessoal, é a questão da autoestima. E essa autoestima ela é formada quando nós somos crianças, depois desenvolvida quando somos jovens, e depois ela realmente vai ser alicerçada quando nós somos adultos. E muitos de nós não têm uma autoestima que seja razoável para que a gente possa ter um bom relacionamento com as outras pessoas. Muitas vezes tivemos muitas dificuldades e temos uma baixa autoestima. Essa baixa autoestima pode nos levar a vários tipos de doenças ou dificuldades nas relações, ou timidez, ou limitações que a gente vai depois ver mais aprofundadamente. E depois, quando a gente conseguiu ter o mínimo dessas necessidades básicas, nós começamos a pensar na autorrealização. E depois na transcendência, que são qualidades relacionadas ao que o ser humano tem de mais belo e mais profundo, que são relacionadas ao amor, à verdade, à beleza e à harmonia. Então, as pessoas que conseguiram desenvolver um alto grau de equilíbrio, e a gente vai falar dessas pessoas, porque essas pessoas são raras, são pessoas que conseguiram um alto grau de equilíbrio e de sentido de ética, elas são centradas, elas estão no seu eixo, são o que Jung chamou de pessoas que conseguiram individuação. Muitas vezes a gente identifica essas pessoas como mártires, ou como santos, ou como yogis, ou como pessoas que atingiram um alto grau de felicidade, como a gente teve a condição de ver um monge tibetano que é considerado até o homem mais feliz do mundo, mas que a gente viu que ele é de uma simplicidade muito grande, porque são pessoas que se conhecem, são pessoas que fazem meditação, são pessoas que percebem a realidade e a si próprias com muita fidedignidade, ou seja, elas conseguem perceber a verdade por detrás das aparências. Então, quanto mais uma pessoa está desenvolvida ou ela é elevada, cada vez mais ela se preocupa com essas questões que são da transcendência, que são do amor, da verdade, da beleza, da harmonia, que no final é o propósito de todo verdadeiro filósofo, de todo verdadeiro teósofo, não é? Já que teósofo é aquele que ama a sabedoria, que ama a verdade, que ama a verdadeira religião, que é o religare, quando você se une ao que é importante, à unidade da vida, como um yogi, já que yoga quer dizer união. Então, por que nós não temos relacionamentos interpessoais verdadeiros? Por que as nossas relações são tão fragmentadas, que temos tantas dificuldades? Porque no nosso crescimento a gente deixou exatamente que isso acontecesse, que as preocupações, medos e raivas afetassem a nossa autoestima. Elas causam doenças e nos condicionam a reagir negativamente frente às circunstâncias externas, levando-nos à mágoa e ao ressentimento. As pessoas, quando elas não têm um bom desenvolvimento ou quando elas estão fragmentadas, elas são muito afetadas pelas circunstâncias externas. Tudo que acontece do lado de fora pode lhes aborrecer.
Pode ser o calor, pode ser outra pessoa, pode ser um animal, pode ser uma cor. Tudo causa problemas, dificuldades. E essas pessoas se deixam importunar muito facilmente. Pode ser no trânsito, como a gente muitas vezes vê, que as pessoas às vezes perdem a cabeça e às vezes até matam uma pessoa que elas nem conhecem, simplesmente porque acham que foram fechadas ou tiveram um comportamento que elas não achavam adequado. Então, às vezes, exatamente quando a pessoa entra dentro do carro, que a gente pode chamar até de uma prótese de personalidade, ela acha que ela pode fazer coisas que normalmente ela não faz. Então, a pessoa se sente mais forte, mais ágil, mais potente e muitas vezes até ela pode projetar toda a sua raiva, toda a sua angústia e tudo que está ali afligindo naquele carro e pode causar, muitas vezes, mortes. Não é? Às vezes a gente vê isso.